Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Kitzá. Moshe prepara o Shemen Hamishra, azeite para unção. Hashem ordena a Moshe, depois de construir o Mishkan, derrame Shemen Hamishra, azeite especial, em todos os objetos do Mishkan e sobre as cabeças dos Koanim. Desta forma, os Koanim e o Mishkan tornar-se-ão sagrados. Hashem disse a Moshe como preparar o Shemen Hamishra. Pegue 4 especiarias. Hashem disse a Moshe seus nomes. Uma delas era canela. Pese-as exatamente como eu digo, coloque-as na água e misture-as com azeite de oliva. A garrafa de Shemen Hamishra que Moshe preparou durava e durava miraculosamente. Ela foi usada por cerca de 750 anos antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash. O rei Yoshiarro escondeu a garrafa. Mashiach a trará de volta para nós. Moshe prepara o Ketoret, incenso para queimar no Mishbeach a Ketoret. Hashem ordenou a Moshe: prepare uma mistura de especiarias usando 11 especiarias. Hashem disse seus nomes a Moshe: amasse-as e misture-as. Este incenso, o Ketoret, será queimado no Mishbeach a Ketoret, o altar para incenso todos os dias. O Ketoret queimando exalava um aroma delicioso. Era algo além deste mundo. Um judeu poderia pensar: farei a mesma mistura de especiarias e queimarei em minha própria casa, para que eu e minha família desfrutemos deste cheiro maravilhoso. A Torá, no entanto, proíbe isto. O Ketoret era sagrado. Só podia ser preparado para o Mishkan e para o Beit HaMikdash. Da mesma forma, é proibido a um judeu preparar Shemen Hamishra, o azeite para unção, para uso próprio. Ele só pode ser usado para os propósitos ordenados por Hashem. Hashem escolhe Betzalel e Aholiab para construir o Mishkan. Hashem disse a Moshe: talvez você esteja preocupado sobre onde encontrará trabalhadores habilidosos para construírem os objetos do Mishkan, mas você não precisa procurar artesãos, pois eu escolhi Betzalel da tribo de Eudá para realizar o trabalho. Ele tem apenas 13 anos, mas eu lhe concedi conhecimento e habilidade para construir todo o Mishkan. Ele sabe carpintaria, ele sabe fixar pedras preciosas em suas molduras, ele sabe como trabalhar com ouro, prata e cobre. Hashem deu a Betzalel uma quantidade excepcionalmente grande de habilidades. Pode ser que você conheça alguém que seja um excelente carpinteiro. Mas, se você lhe pedir para fazer um colar de prata, ele responderá: este não é meu ramo, procure um ourives que trabalhe com prata. Da mesma forma, se você pedir a um ourives que trabalhe com ouro ou prata para fazer um trabalho de carpintaria ou cortar pedras, ele explicará que é especialista somente em fazer joias. Para outro tipo de trabalho, você terá de procurar um especialista naquela área. E se você conhece um homem habilidoso que é pau para toda a obra, geralmente ele não domina com perfeição nenhuma tarefa. Betzalel era único, porque Hashem lhe concedeu a perfeição em todas as habilidades necessárias para construir os objetos do Mishkan. Ele era perfeito no trabalho com joias finas e com modelos complicados em prata e ouro, e era igualmente perfeito em talhar madeira e pedra. Normalmente, se um artista recebe um pedido para fazer algo que ele nunca fez antes, ele primeiramente tentará fazer um esboço, um projeto ou um modelo. Betzalel, no entanto, não precisava primeiro fazer o modelo ou um esboço. Ele era capaz de fazer o objeto final imediatamente. Além disso, Hashem deu a Betzalel Ruach HaKodesh. Com o Ruach HaKodesh que pairava sobre ele, Betzalel conseguia entender o significado profundo de cada objeto que ele fazia. Hashem informou a Moshe: eu também escolhi um ajudante para Betzalel. É Aholiab, da tribo de Dan. E ambos, Betzalel e Aholiab, poderão designar tarefas para todo homem e mulher que quiser ajudar na construção do Mishkan. Hashem adverte Moshe que os judeus não podem violar o Shabat para construir o Mishkan. Hashem advertiu Moshe:
Os judeus podem pensar que a construção do Mishkan é uma mitzvah tão importante que eles devem prosseguir com sua construção, até mesmo no Shabat. No entanto, isto é proibido. Avise-os que qualquer melahá, trabalho, necessária para a construção do Mishkan, não pode ser feita no Shabat. Os judeus devem guardar o Shabat como um dia sagrado e se abster de trabalhar nele, agora e para sempre. O dia do Shabat é um sinal entre mim e Bnei Israel de que eles são meu povo. A mitzvah do Shabat é tão importante que se todos os judeus do mundo cumprissem 2 Shabbatot com todos os dinim apropriados, Mashiach chegaria imediatamente. Moshe recebe 2 Luchot, tábuas. Depois de Matan Torá, Moshe permaneceu no topo do Har Sinai por quase 40 dias. Ao final do 40º dia, Hashem deu a Moshe 2 Luchot maravilhosas, feitas de pedra de safira, que ele tirou debaixo do seu trono celestial. As 2 Luchot tinham o mesmo tamanho, 6 tefachim de altura, cerca de 61 centímetros, e 6 tefachim de largura e 3 tefachim de espessura. Nas Luchot estavam gravados os 10 mandamentos. Embora elas fossem muito pesadas, Moshe conseguiu segurar ambas as Luchot em uma mão. Milagrosamente ele não sentiu seu peso. Hashem disse a Moshe: dê essas Luchot a Bnei Israel. Elas são um presente meu, um sinal do pacto que eu fiz com Bnei Israel no Har Sinai. Moshe pegou as Luchot, mas ele nunca as deu a Bnei Israel, pois coisas terríveis aconteceram no acampamento judaico enquanto Moshe esteve longe do povo. Os judeus pedem a Aharon que faça uma imagem. Moshe havia dito aos judeus que ele retornaria do Har Sinai ao final de 40 dias. De acordo com o entendimento do povo sobre suas palavras, 40 dias já haviam se passado e ele ainda não tinha voltado. As pessoas começaram a ficar muito preocupadas. Onde está Moshe? Elas pensavam: será que aconteceu algo com ele? Será que ele ainda está vivo? Será que não levou nenhuma comida para ele? Ele não levou nenhuma comida com ele e nenhum man caiu no Har Sinai. Satã, um anjo mau, fez a sua tarefa ajudando a tornar as coisas mais difíceis para os judeus. Para confundi-los, eles fez um caixão aparecer no céu. Quando os judeus olharam para cima, eles viram algo que parecia com Moshe morto dentro de um caixão. O Satã trouxe escuridão e confusão para o acampamento judaico e o povo ficou triste e amedrontado. Como continuaremos a viajar pelo deserto sem nosso líder Moshe? Temeu o povo. Quem será nosso guia? Entre Bnei Israel estavam os Erev-Rav, os egípcios que haviam saído do Egito junto com Bnei Israel. Embora os Erev-Rav tivessem se convertido ao judaísmo, em seus corações eles ainda queriam servir a ídolos, como sempre fizeram no Egito. Agora os Erev-Rav persuadiram Bnei Israel a cometer um pecado terrível. Os Erev-Rav gritaram: Moshe desapareceu, precisamos de outro guia. Mas não há uma pessoa tão sagrada quanto Moshe, então façamos uma imagem para ficar no lugar de Moshe. Os Erev-Rav pretendiam servir a imagem como a um ídolo, mas quando Bnei Israel ouviu os Erev-Rav sugerirem uma imagem, eles acharam que esta era uma boa ideia. A maioria de Bnei Israel não pretendia usar a imagem como ídolo. Eles acharam que a Shekhinah de Hashem repousaria sobre a imagem, e a imagem os ajudaria a se manterem próximos de Hashem, assim como Moshe sempre os aproximava de Hashem. Mas é claro que isto era um erro. Nos 10 mandamentos, Hashem nos disse: vocês não terão nenhuma imagem, mesmo se sua intenção for Leshem Shammai, ou seja, com o propósito de servir Hashem. Hur, que era filho de Miriam e sobrinho de Moshe e de Aharon, se levantou e gritou: povo ingrato, que não ouve Hashem. Só porque Moshe não está aqui vocês querem fazer uma imagem? Ele certamente voltará. Mas, mesmo que não volte, vocês não têm permissão para fazer uma imagem. Enquanto eu estiver aqui, não deixarei que façam isso. O povo ficou muito agitado ao escutar as palavras de Hur. Alguns começaram a lutar com Hur e finalmente o mataram. Hashem disse: Hur, você deu sua vida por Kiddush Hashem, para me honrar. Você merece uma grande recompensa.
Por isso seus filhos tornar-se-ão grandes homens e príncipes entre o povo judeu. E assim aconteceu. O neto de Hur, Betsalel, foi escolhido para construir o Mishkan, e os descendentes posteriores de Hur foram o rei Davi e os outros reis da família de Davi. Neste meio tempo, os Zerevirabe se reuniram ao redor de Aharão e lhe disseram para fazer uma imagem. Aharão estava em uma situação muito difícil. Se ele dissesse, não posso permitir isto, tal como Hur fez, alguns dos homens mais violentos entre o povo matariam também, e então Hashem ficaria tão nervoso com os judeus que ele poderia nunca mais perdoá-los. Ou se Aharão se recusasse, os Zerevirabe fariam a imagem sozinhos, e a partir do momento em que Aharão não estivesse mais no controle, as coisas certamente piorariam. Assim Aharão decidiu, eu não tenho escolha. O melhor a fazer será concordar, mas eu serei muito vagaroso em fazer a imagem e espero que Moshe esteja de volta antes que eu a complete. O bezerro de ouro. Aharão disse aos homens judeus, eu farei uma imagem para vocês, mas preciso de muito ouro para isso. Peçam às suas esposas e filhos que entreguem seus brincos e ornamentos de ouro. Nós juntaremos todos eles e os derreteremos para fazer a imagem. Aharão ergueu seus olhos para Hashem e rezou. O Senhor Hashem conhece meus pensamentos. Só concordei em fazer esta imagem porque não vejo outra saída. Aharão esperava que as mulheres e crianças não quisessem entregar suas joias e seus maridos teriam que argumentar com elas por muito tempo, tempo suficiente para que Moshe retornasse. Mas o plano de Aharão não deu certo. Quando as mulheres judias ouviram que seus maridos queriam suas joias de ouro para fazer uma imagem, elas se recusaram a cooperar. Não vamos dar nossas joias por um motivo errado. Elas disseram, Hashem nos proibiu de fazer uma imagem. Quando os maridos ouviram isto, eles tiraram seus próprios brincos e os entregaram para Aharão. Naquela época, os homens também usavam brincos. Pobre Aharão! Para sua decepção, rapidamente milhares de peças de ouro apareceram de todos os lados. Que coisa! O ouro foi recolhido rápido demais. Somente uma tribo inteira não deu seu ouro, a tribo de Levi. Nem um único homem da tribo de Levi foi persuadido a doar qualquer ouro ou joia para fazer uma imagem. Entre as demais tribos, os Tzadikim também se recusaram a doar qualquer ouro. Aharão juntou todo o ouro e jogou-o no fogo para derreter. Então ele pegou uma ferramenta para moldar uma imagem. Agora os mágicos egípcios se puseram a trabalhar. Com sua mágica, eles fizeram a imagem de um bezerro. E o Satã, um anjo mau, ajudou também. Ele deu ao bezerro de ouro o poder de se mexer e balir, que é emitir aqueles sons característicos de bezerros e ovelhas. Os Zerevirabe estavam muito felizes que seu plano dera certo. Eles exclamaram, este bezerro tem poderes especiais. Vamos adorá-lo. Bnei Israel não concordou que o bezerro fosse um ídolo, mas a maioria deles achava que ele era um objeto sagrado onde a Shekhinah de Hashem repousava. Quando Aharão viu quão confuso o povo estava, ele criou outro plano para ganhar tempo até a volta de Moshe. Moshe certamente conseguiria corrigir o povo. Aharão disse, eu construirei um Mishbeach, onde poderemos oferecer sacrifícios amanhã, faremos uma grande celebração para Hashem. Aharão esperava que no dia seguinte Moshe já estivesse de volta. Mas na manhã seguinte, era a manhã do 10º dia, dia de Tamuz. Os Zerevirabe se levantaram bem cedo. O Yetzer Hará os apressou a acordarem cedo porque queria que eles pecassem. Você já percebeu como é difícil acordar cedo por uma mitzvah? Mas como o Yetzer Hará não tem nenhuma dificuldade em tirar as pessoas da cama? Como é fácil levantar cedo por causa de uma viagem, mas e para a escola? Muitos homens acham mais fácil acordar cedo para um encontro de negócios do que para estudar Torá. O Yetzer Hará é astuto e tem muitos truques. Temos que ser ainda mais espertos do que ele para que possamos derrotá-lo. A comemoração começou. Aharão queria que fosse uma comemoração para Hashem,
Mas os Erebirav começaram a cantar, dançar e oferecer sacrifícios para o bezerro de ouro. Eles convenceram alguns judeus a fazerem o mesmo. Vamos terminar por aqui e continuamos outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!